Boa noite, irmãos. Bom, desde já peço perdão. Hoje não estou lá me sentindo muito bem. Então, se eu não conseguir desenvolver muito bem, eu vou ficar meio perdido aqui. E já me perdoem, ok? Mas pela cara dos irmãos, eu não sou o único que tô meio doente, né? O Kevin já falava que tava mal, já temos já meio vermelho, meio... Então, esse tempinho acho que dá uma derrubada na gente, né? Mas vamos lá, irmãos. Convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Eu, quando comecei a estudar para a mensagem, eu comecei lá em Coríntios, vendo um exemplo de uma igreja que a gente não pega muito por bom exemplo, né? A gente, quando nós falamos da igreja de Corinto, nós pegamos alguns problemas ali. E aí eu fui parar em Tessalonicenses vendo coisas boas daquela igreja, né, pra gente. Então a gente vai ser menos pesado, né, com a gente mesmo. Vamos ver algumas coisas boas da igreja e algumas lições que nós podemos tirar aqui dessa passagem para nós. Vamos começar com a nossa leitura do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 3, que diz assim: Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois estamos ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Então, aqui nós vemos Paulo contextualizando, né, um pouco da situação ali, né? A gente tá pegando aqui no meio do livro já, né? Normalmente é algo que se faz ali, que a gente vê mais no começo das cartas, né? Mas aqui Paulo explica, né, que ele tinha enviado Timóteo para ver como é que a igreja estava lá, para pregar para eles, para edificar aqueles irmãos, porque ele tinha uma preocupação com aquela igreja, com aqueles irmãos. Ele tinha medo que eles tivessem fraquejado na fé deles. E fica uma lição para nós, né, irmãos, que nós devemos estar sempre preocupados com como andam os nossos irmãos, as nossas igrejas co-irmãs. E nós vemos, na verdade, que essa não tem sido uma realidade nos nossos tempos, muitas vezes, né? Porque nós vivemos um mundo onde cada vez mais cada um vive para si, cada pessoa vive para si, cada igreja vive para si mesmo, né? Nós vemos cada vez menos união entre as igrejas. A gente sabe cada vez menos dos irmãos que estão nos trabalhos evangelísticos por aí, das dificuldades que passam. E nós vemos que Paulo tinha essa preocupação
de saber como as coisas andavam naquela igreja. É até estranho pra gente, né, ver aqui, porque, na verdade, quem passava por uma dificuldade naquele momento era Paulo. Ele estava em uma situação complicada, né? Ele tinha limitações físicas naquele momento, aflições que ele passava ali fisicamente. Mas a gente vê que ele não esboça aqui uma preocupação com ele mesmo. Ele está preocupado com a saúde espiritual daquela igreja. O que nos traz outra lição também, de que a saúde espiritual é muito mais importante do que a física, né? Nós estamos aqui no nosso culto de oração e é natural que a maioria dos nossos pedidos envolvam a parte física, né? E nós passamos por muitas tribulações físicas. Quando digo físicas, a gente pode envolver necessidades de trabalho, saúde, dificuldade financeira, uma série de dificuldades que nós podemos passar no nosso dia a dia, né? Mas a gente tem uma séria dificuldade, muitas vezes, de expor as nossas necessidades espirituais, mesmo que para nossos irmãos, para nossos familiares. Normalmente, a gente se constrange disso, né? Não é algo tão natural assim. E não deveria ser, né? A primeira coisa que nós deveríamos nos importar e buscar ajuda nos nossos irmãos é justamente na nossa vida espiritual. E eu até compreendo que muitas vezes é mais difícil a gente expor uma certa dificuldade espiritual nossa, né? Nós temos uma certa vergonha de chamar algum irmão da igreja e falar: irmão, eu estou em pecado, eu estou fraco espiritualmente. Irmão, eu não estou conseguindo pegar na Bíblia durante a semana. Nós nos constrangemos de fazer isso, porque nós sabemos que é errado, né? É muito mais fácil nós pedirmos oração por um problema de saúde. Ninguém vai me julgar muitas vezes de eu não estou me alimentando direito, eu não estou cuidando da minha saúde como deveria, né? Mas nós não queremos ser julgados espiritualmente, quando isso não deveria ser uma preocupação nossa. É algo que nós precisamos resolver. Não podemos deixar nossas necessidades espirituais de lado, certo? Da mesma forma, nós devemos nos preocupar muito com a saúde espiritual dos nossos irmãos. Nós podemos ver na nossa igreja, acho que nós podemos falar que, quanto às necessidades físicas, a gente pode ver uma movimentação da nossa igreja, né? Quando o irmão padece alguma necessidade, algum irmão está buscando emprego, nós fazemos o possível, nós oramos por ele, nós demonstramos isso para ele. Mas poucas vezes nós demonstramos a nossa preocupação espiritual com os outros ou com a nossa própria igreja, né? Nós, graças a Deus, aí nesse primeiro ano da nossa igreja, nós podemos dizer que saímos no positivo fisicamente, financeiramente. Acrescentaram membros, o saldo da nossa igreja financeiro está positivo, estamos aqui com o salãozinho, reformamos, estamos indo bem. Mas poucas vezes nós paramos para pensar como nós estamos indo espiritualmente, né? Agregamos número de membros, mas nós demonstramos constantemente preocupação com a saúde espiritual dos nossos irmãos, desses novos irmãos e dos antigos irmãos, ou como nós estamos crescendo. Essa deveria ser a nossa primeira preocupação sempre, né? E nós devemos policiar a nós mesmos para que isso seja verdade,
para que isso seja parte do nosso dia a dia. Nós devemos, então, buscar saber como está a vida espiritual e as necessidades dos nossos irmãos, né? Nós vemos aqui nessa passagem mesmo, lá no versículo 10, que Paulo não só enviou Timóteo para lá, como ele diz ali que orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Mostrando ali, então, a vontade que Paulo tinha, primeiro, de ver aqueles irmãos. Muitas vezes a gente deixa até mesmo de ter vontade de vir para a igreja e ver os nossos irmãos daqui, muito menos ir ao longe, né? Ver como os nossos irmãos estão, visitar nossos irmãos. E isso não é saudável para nós. Nós devemos ter esse desejo de compartilhar, de ver como está indo as nossas igrejas, os nossos irmãos, como eles estão crescendo, se eles estão passando alguma necessidade, né? E principalmente buscar ser útil, né? Fala aqui que Paulo queria estar lá para que supramos o que falta à vossa fé. Ele queria ir lá ser útil, pregar para aqueles irmãos, edificar eles, né? Nós muitas vezes queremos tirar férias, né? E viajar para um lugar legal, se divertir, descansar um pouco. Isso é muito saudável, a gente precisa fazer isso. Mas muitas vezes a gente precisa também tirar um tempo para visitar, para ser útil. Ir a algum lugar que nós possamos trabalhar para Deus, fazer algo realmente produtivo para a obra naquele local, né? Ver como estão as necessidades de algum irmão, de alguma igreja, ou pregar o evangelho em algum lugar que necessita. Eu vejo, então, aqui Paulo dando um bom exemplo para nós disso. No versículo 2, nós vemos aqui que Paulo enviou Timóteo para confortar e exortar acerca da vossa fé. Ali no final do versículo 2. Então ele mostra aqui duas coisas que um crente deve buscar fazer para com seus irmãos. Nós devemos sempre buscar confortar os nossos irmãos nas dificuldades que ele passa. E também exortar quando nós vemos um erro desse irmão. A gente não pode cair em fazer um só dessas coisas, né? Ficar como um irmão chato que só exorta, pega no pé, nem como seu irmão que só tá lá para confortar, passar a mão na cabeça do irmão no momento de dificuldade. Nós devemos fazer as duas coisas. Ajudar na necessidade e exortar, ser firme também quando nós vemos que um irmão está em algum erro. E no versículo 3 e no versículo 4, nós podemos chamar atenção para outra coisa aqui, porque ele diz: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Então aqui Paulo já tinha falado com aqueles irmãos em Tessalônica, dizendo que ele passaria por momentos de aflição. Paulo sabia, durante todo o tempo, que ele padeceria por algumas dificuldades, né? E então nós vemos aqui que tem muitas igrejas por aí que pregam que um verdadeiro crente não passa por necessidade. Que talvez se ele passa por necessidade é porque ele está em pecado, é porque ele deixou a igreja, ou não, Deus não pode deixar o verdadeiro crente passar necessidade.
né? Eu já vi pessoas que frequentam essas igrejas mentirem mesmo para não demonstrar uma dificuldade que ele está passando, né? Essa pessoa estava com um problema na perna, estava tendo já de idade, precisava andar de muleta, mas ele não podia passar de muleta na frente da igreja, para os irmãos não verem que ele precisava usar muletas, porque isso seria demonstração de fraqueza. Poderia ser visto como ele está passando por isso por causa de algum pecado. É algo que soa absurdo pra gente muitas vezes, né? Mas é uma realidade. Nós vemos até na Bíblia, né, pessoas questionando Jesus se o cego era cego por culpa dos pais. E nós bem sabemos que não é assim que funciona. Sim, tudo está no controle de Deus. Se Deus quiser curar o cego, quiser curar a pessoa que está precisando usar a muleta ou suprir qualquer uma de nossas necessidades, Ele pode. Mas Deus tem um propósito nas nossas dificuldades, para que nós possamos crescer, nos edificar e dar glórias a Deus por tudo. E nós aqui não mentimos para as pessoas que nos visitam ou para nenhum irmão que venha passar por alguma dificuldade, né? A verdade é que a gente passa sim por dificuldades, tá aí a lista de pedidos de oração para provar isso. E a gente sabe que acabando essa mensagem terão novos pedidos, semana que vem novos, e na outra de novo, e não vai acabar, porque o que a Bíblia nos ensina é justamente o contrário, de que tempos mais difíceis virão. A tendência do mundo é cada vez se perder mais em pecado, é cada vez nós passarmos por mais necessidades de saúde, por mais tentações de pecado. Então, nós vamos precisar de mais pedidos de oração, de mais ajuda de Deus. E isso não deve ser escondido. O crente não deve esconder que ele passa por dificuldades ou por problemas, e sim entregar a vontade de Deus. No versículo 6, ele diz assim: Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazer-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade, pela vossa fé. Porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Então aqui, como eu falei no começo da mensagem, né, eu comecei meditando sobre os irmãos lá de Corinto e acabei com os irmãos de Tessalônica. Aqui os irmãos serviram de alegria para Paulo. Timóteo trouxe boas notícias de lá, que aqueles irmãos estavam demonstrando amor e fé. Que nós possamos, irmãos, também servir de alegria para as outras igrejas, para os nossos irmãos, que possamos assim também sentir alegria, pensar nos nossos irmãos, orar por eles, desejar estar com eles, como aqui diz, né? Mas o detalhe é no versículo 8, porque ele diz: porque agora vivemos,
se estáis firmes no Senhor. Então, na verdade, essas boas notícias de amor e de fé só são possíveis se nós estivermos firmes no Senhor. Nós precisamos estar firmes na nossa fé em Deus. Só assim nós teremos realmente um amor verdadeiro para com os nossos irmãos que passam por necessidades, por dificuldades. Estaremos realmente pensando na obra de Deus. E no versículo 12, ele diz: E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para conosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Então aqui, apesar de Paulo elogiar o amor e a fé daqueles irmãos, ele não deixa de repreender eles ali que continuem crescendo e pedir para que Deus continue aumentando isso neles. Porque são coisas que nós devemos estar constantemente lutando em nossa vida. Então, quando nós pregamos muitas vezes isso, né? Esses dois assuntos, o amor e a santidade, estão frequentemente nas nossas pregações, nas nossas mensagens, né? Mas quando nós pregamos isso, nós não estamos necessariamente dizendo, irmãos, eu não estou vendo isso em vocês, hein? Vamos lá. Não estou vendo amor. Não. Mas é algo que a gente deve estar constantemente atento. Sempre buscando crescer, acrescentar. Quando um crente ele se acomoda, ele começa a diminuir. Ele começa a esfriar esse amor. Então é algo que nós devemos estar o tempo todo martelando em nossas mentes e forçando, buscando mais crescimento nessas duas coisas, no amor e na santidade. E aí ele passa para o capítulo 4 e ele diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus e a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então aqui parece que muda de capítulo, Paulo até muda com quem ele está falando, né? Porque ele estava elogiando, falando bem, e agora ele já vem com uma repreensão. Mas não é. Ele está falando com as mesmas pessoas. Por quê? Muitas vezes nós estamos nos achando forte. Vêm pessoas nos visitar, nós demonstramos amor, nós acolhemos bem, nós agimos bem, eu busco ajudar o meu irmão, eu dou oferta, eu ajudo na igreja, eu canto louvor bem, me dedico. E aí o coração do homem começa a crescer. Ele começa a se achar. E aí o homem peca. Todo ser humano ele é assim. Quando ele começa a confiar demais nele, ele cai em pecado. Todos nós somos assim. Aqui Paulo enfatiza muito bem o pecado da fornicação, que
é um pecado que certamente rodeava muito eles lá. Nós vemos em todas as cartas de Paulo que ele escreve, em algum momento ele toca nesse assunto. Porque nós vemos que o mundo naquela época era bem perdido nessas coisas, né? E nós olhamos para o nosso mundo hoje, ele continua bem perdido nessa área também. A área sexual. E nós devemos estar atentos nisso. Porque todo homem está sujeito a cair nesse pecado. Que nós possamos estar firmes, buscando a nossa santificação o tempo todo, olhando para Deus o tempo todo, para Cristo, para a obra dele, meditando na palavra, orando, nos importando com os nossos irmãos, para que nós não venhamos a cair nesse pecado. E ele não deixa simplesmente a fornicação, né? Mas na continuação, ali no versículo 5, ele fala na paixão da concupiscência, né? A fornicação pode ser enquadrada aqui também, é um desenvolvimento disso. Mas a concupiscência é mais do que a fornicação, né? Ela abrange mais coisas. É a vontade do homem, do coração do homem. Então fico alerta para todos os pecados que podem estar ali tocando em nós, né? Quando nós estamos nos achando forte demais, como orgulho, arrogância, ou a minha vida está indo muito bem e eu começo a buscar, almejar coisas maiores, riquezas e tudo mais. Nós devemos cuidar do nosso coração. Como eu falei no começo da mensagem, a nossa vida espiritual, a nossa saúde espiritual é a mais importante. E nós passamos muitas vezes muito tempo preocupado com as coisas físicas e esquecemos do nosso coração, da nossa vida espiritual, de agradar a Deus. O versículo 7 diz: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, Deus nos chama para uma vida santa. Então, nós devemos buscar essa santidade no nosso dia a dia. E ele fala aqui também, né, com relação a isso, de que quando nós deixamos de buscar a santidade, não é um erro contra o homem, e sim contra Deus. Quando nós pecamos, muitas vezes nós pensamos na consequência do ser humano, né? Eu peco e eu terei consequências na minha vida. Ou eu pequei com minha esposa e no que isso vai afetar ela, no nosso relacionamento. Quando, na verdade, o mais importante é o quanto o nosso pecado afeta a Deus, a nossa relação com Deus. Essa deve ser a nossa preocupação primária em nossas vidas. Como nós estamos nesse relacionamento com Deus? Será que nós podemos estar perante Ele? Será que nós estamos nos ajoelhando perante Ele e pedindo perdão pelo nosso pecado? Versículos 11 e 12. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora,
e não necessiteis de coisa alguma. A importância de nós buscarmos um trabalho e uma vida honesta. Nós estarmos preocupados não o quanto o nosso emprego nos dá de dinheiro, e sim de ser um trabalho honesto. Poder sair e ser bem visto pelas pessoas. As pessoas que veem o nosso serviço possam olhar e falar: ele é uma pessoa que trabalha honestamente. É uma pessoa de confiança. Nós devemos zelar por isso, porque isso é agradável a Deus. E do versículo 3 a 18, irmãos, para encerrarmos, ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o que Paulo destaca aqui para aqueles irmãos é para eles não ignorarem as pessoas que morreram. É comum muitas vezes nas nossas igrejas nós querermos ignorar as coisas ruins que acontecem, né? Tem pessoas que não gostam de saber de morte das pessoas. Ah, nem me conta quem morreu, ou não gosto de contar, né? Ah, eu vou poupar fulano de contar que tal parente, tal irmão morreu. O crente ele não deve pensar assim. Aqui a passagem deixa isso bem claro. Porque a morte física não deve abalar o crente dessa forma. É lógico que nós sofremos, e aqui até pelo jeito que Paulo fala, ele diz, né, para que não entristeçais e tal. Então, ele demonstra realmente que é algo dolorido para uma pessoa, e deve ser assim. Mas nós temos um consolo muito maior de saber que Deus está no controle e de que Jesus Cristo vai voltar. Isso deve servir de consolo para a nossa vida, para as dificuldades que nós passamos, pelas pessoas que nós perdemos, para os irmãos que venham a falecer. Faz parte da vida do cristão lidar com sofrimentos e percas, mas ele não pode deixar de enxergar a Cristo na vida dele. Nós devemos sempre estar aqui relembrando, né? Nós acabamos há pouco o estudo de João, e todo esse estudo deve falar muito com o crente na vida dele. Sempre que nós passamos pelas dificuldades, pelos momentos, pelas tentações, que a vida de Cristo, e principalmente a entrega dele ali no final, entregando a sua vida e ressuscitando, aquilo deve falar com o crente, deve consolar a ele, saber que ele tem um Salvador,
que vai voltar para nos acolher. Amém? Bom, essa é a meditação que eu tenho para hoje, irmãos. Bom, Bruno.